Antes do planeta Terra têm olhado para as estrelas, procurando provas de outra vida. Mas a verdade não está lá fora. Está aqui. Desde a Segunda Guerra, o governo britânico tem nos observado os céus. Guardados nos cofres do Ministério da Defesa estão milhares de relatórios de avistamentos de OVNIs, alguns inexplicáveis. Mas agora, depois de décadas de segredos, os arquivos serão revelados e pela primeira vez a verdade sobre OVNIs britânicos será revelada. Uma quase colisão no ar. Não posso especular sobre o que era. Não posso mesmo. Não sei até hoje o que era. O contato imediato de um bombardeiro da Segunda Guerra. Não falo muito sobre isso com as pessoas, só com amigos próximos. Um objeto não identificado, captado pelo radar. E nova evidência sobre um dos casos mais famosos, o Welsh Roswell. Se pudesse ser mostrado que qualquer OVNI fosse extraterrestre em origem, o sistema de crença das pessoas fundamentalmente mudaria. Histórias estranhas e inexplicáveis que deixam muitos imaginando se realmente existe vida lá fora. Confidencial. Ultra secreto. Histórias de OVNIs. Quais são as 3 palavras populares em pesquisas na internet? Talvez as 2 primeiras não sejam surpresa. Pornografia, sexo e OVNI. Os OVNIs têm um papel incrível na imaginação popular, mas poucos mitos envolveram investigações do governo, vigilância e mentiras como os OVNIs envolveram. Uma pessoa que sabe o quanto os avistamentos de OVNIs foram levados a sério pelas autoridades britânicas é o ex-funcionário do Ministério da Defesa, Nick Pope. De 1952 em diante, ficou decidido que precisávamos ter uma pequena unidade montada permanentemente para pesquisar e investigar o fenômeno dos OVNIs. E dos anos 50 até 2009, o Ministério da Defesa tinha um pequeno projeto sobre os mistérios dos OVNIs. Pope fez parte do projeto nos anos 90, ajudando a acrescentar os milhares de arquivos que o Ministério juntou por décadas. Agora que estão sendo revelados, testemunhas-chave de avistamentos de OVNIs dão suas versões da história. Especialistas em OVNIs, céticos e crentes questionam exatamente o que o Ministério da Defesa estava mantendo em segredo. O Dr. David Clark é o jornalista que ajudou a persuadir o Ministério da Defesa a liberar os arquivos. Se olharmos os arquivos, há milhares de coisas estranhas que as pessoas viram no céu, bem acima das Ilhas Britânicas. Não há dúvidas de que as pessoas veem coisas no céu que não conseguem identificar. Elas sempre viram. Caso 1, quase colisão, Manchester. 6 de janeiro de 1995. 2 pilotos experientes de um Boeing 737 carregando 60 passageiros de Milão a Manchester relatam uma quase colisão. Um incrível avistamento de um objeto voador não identificado que chama a atenção das autoridades. Nos arquivos do Ministério da Defesa, há relatos de incidentes envolvendo quase colisões entre aviões civis e objetos voadores não identificados. O mais impressionante de todos foi o relato que foi feito pela tripulação de um 737 da British Airways. Speedbird 5061, sobrevoando a cadeia de montanhas, 14 quilômetros. Estavam prestes a entrar num banco de nuvens. Céu claro, visibilidade boa. De repente, o primeiro comandante disse que viu um objeto vindo em direção a eles, como uma árvore de Natal iluminada. O que foi aquilo? Foi tão baixo na abordagem e tão perto que ele automaticamente abaixou, pensando que haveria uma colisão. A coisa passou e ele imediatamente virou para o capitão e perguntou: "Você viu isso?" E o capitão disse: "Sim, eu vi também." Os pilotos então fizeram contato com a torre de controle em Manchester.
Há muita preocupação entre as tripulações sobre o estrago que poderia ser feito às suas reputações se elas fossem conhecidas como as tripulações que vêm discos voadores. Então, foi interessante que, nesse caso, apesar disso, os dois tripulantes decidiram que, quando aterrissassem, iriam preencher um relatório oficial para que fosse iniciada uma investigação detalhada pela Autoridade da Aviação Civil, o que foi exatamente o que aconteceu. Pela primeira vez, os arquivos do Ministério da Defesa mostram como esse extraordinário incidente iniciou uma investigação completa, conduzida pelo investigador de quase colisões aéreas, Anthony Booth. Bom, foi estranho, para começar, porque foi a única vez que me lembro em 7 anos trabalhando naquele departamento em particular que eu lidei com algo assim. Nós falamos com os pilotos, com os 2 pilotos, verificamos os registros dos radares, transcrições das gravações das vozes dos pilotos, gravações do que o controle de tráfego aéreo de Manchester disse. Nós verificamos tudo o que pudesse esclarecer o que era o objeto. Os pilotos se recusam a falar publicamente sobre a quase colisão, mas os arquivos do Ministério da Defesa relembram o que eles disseram para Anthony Booth na época. Minha atenção se voltou inicialmente para o clarão na janela em minha frente, mas fui desconcentrado por minha visão periférica. O objeto tinha várias luzes brancas pequenas, como uma árvore de Natal. A alta velocidade do objeto, embora fosse difícil calcular, passou bem perto. Há uma transcrição de uma conversa entre o comandante do 737 e a torre de controle. Manchester, aqui é Speedbird 5061. Acabamos de ver algo descendo do lado direito, acima de nós, muito rápido. E Manchester retornou o contato imediatamente dizendo: bom, não há nada no radar. Era um avião? Bom, tinha luzes, desceu a este bordo, muito rápido. Manchester perguntou: acima de vocês? Sim, acima de nós, isso. Manchester então os aconselhou a ficarem de olho em qualquer coisa, mas eles não viam nada. Deve ter ido rápido. Deve ter ido rápido demais ou caído muito rápido depois de passar por vocês. Bom, tudo bem. A torre de controle de Manchester não encontrou sinais no radar. Para o especialista em radares, Doug Robb, isso é extraordinário. Diz que a probabilidade de uma atividade assim escapar à detecção é remota, uma vez que a área tem muitos radares e qualquer movimento nos níveis citados teria gerado alguma resposta do radar. Nada foi visto. Então, o que passou pela detecção do radar? Os arquivos do Ministério da Defesa mostram que os investigadores e os pilotos consideraram todas as possibilidades. Acha que foi uma asa delta? À noite, seria suicídio. Uma asa delta não seria detectada pelo radar. Um cometa? Não, acho que não. Um meteoro poderia ser detectado se o radar estivesse olhando exatamente na direção certa, enquanto os escombros passavam a tal velocidade. Militar? Não, talvez, mas não reconheci. Estamos perto de um grande aeroporto. Teria aparecido nos radares. Avião espião? Acho que não, não pareciam stealth. Aviões stealth não seriam detectados por radares normais. Aviões espiões seriam mantidos em segredo e não voariam onde pessoas os pudessem ver e certamente não perto de aviões comerciais. OVNI? Não seja bobo. Eu não sei. Esses pilotos não estavam mentindo. Eles tiveram uma experiência em comum, que para eles é frustrante. Os arquivos mostram que a investigação analisou seriamente a possibilidade de atividade militar, mas não encontraram evidências de nenhuma fonte oficial. Parece improvável que um voo assim seria realizado tão próximo a um aeroporto internacional tão movimentado. Então, o que era? Vamos revelar a conclusão guardada com o Ministério da Defesa desde 1995, alcançada pela investigação de Anthony Booth. Na maioria dos incidentes que investigamos, conseguimos chegar a uma decisão definitiva, mas neste caso não conseguimos. Tivemos que propor uma avaliação de causa e risco e nenhuma delas foi avaliada. Grau de risco inavaliável, causa inavaliável. Esse tipo de consideração é muito incomum de se encontrar num relatório oficial de quase colisão aérea, e é basicamente dizer que não temos ideia do que foi visto. Imagino o que vão dizer na British Acho que vão nos Airways. encher com isso.
No final da discussão dos grupos de trabalho, eles disseram: não há dúvidas de que esses pilotos viram um objeto e que foi de importância significativa para resultar em um relatório de colisão. Infelizmente, a natureza e a identidade desse objeto permanecem desconhecidas. Especular sobre a atividade extraterrestre, por mais fascinante que seja, não é trabalho desse grupo e deve ser deixado para aqueles que têm um interesse nesse campo. Para alguns ufólogos como Nick Pope, a ausência de uma conclusão real deixa perguntas sérias e sem respostas. Para mim, foi extraordinário. OVNI não quer dizer aeronave alienígena, mas claramente na mente de algumas pessoas, se foi o comandante ou o capitão, ou se foram os investigadores da Autoridade da Aviação Civil ou o Ministério da Defesa, claramente alguém pensou que talvez isso fosse extraterrestre. Não posso especular sobre o que era. Não posso mesmo. Não sei até hoje o que era. Tudo que sei é que não podemos achar que sabemos tudo. Até hoje, pode haver coisas que não sabemos. A investigação da quase colisão de Manchester mostra como avistamentos inexplicáveis eram levados a sério pelo Ministério da Defesa. Mas o projeto OVNI recebe relatos de pilotos há décadas. Os arquivos revelam avistamentos durante a Segunda Guerra Mundial e, em alguns casos, eram considerados tão graves que eram enviados diretamente à cúpula do governo. Os arquivos de OVNIs recentemente liberados confirmam o que muitos especialistas suspeitavam. O governo britânico estava investigando avistamentos inexplicáveis desde a Segunda Guerra Mundial. Não falo muito sobre isso com as pessoas. Só com amigos próximos que podem ter tido experiências durante a guerra. Caso 2. Contato imediato de um bombardeiro. Canal da Mancha. Primavera, 1944. A Grã-Bretanha estava envolvida em grandes invasões com bombas na Alemanha. Boatos de estranhos mísseis não identificados estavam chegando aos comandos principais. Considerados uma ameaça para a moral pública, os arquivos do Ministério da Defesa revelam que a ordem de mantê-los em segredo veio de cima. Avistamentos como o do membro da artilharia, Bernard Dye. Tenho aqui meu diário de guerra. Vou ler um dos registros que escrevi em 26 de abril. Operação Essen. 300 aviões invadiram Essen. Dye registrou o avistamento mais extraordinário. Por objetos não identificados que descrevo como bolas vermelhas de fogo. Essa é a primeira vez que Bernard Dye fala na televisão sobre o que aconteceu naquela noite. Saímos da área-alvo e estávamos voltando em direção a Mildenhall, nossa base. Estávamos passando pela França. Tudo parecia em paz. De repente, vi 3 bolas de fogo vindo de baixo e disse isso ao nosso piloto, Arthur Horton, pelo rádio. Alguns segundos depois, o atirador de retaguarda, Brian Harper, viu mais 2 bolas vermelhas de fogo. Arthur ficou perturbado e perguntou: "São soldados?" "Não são soldados, Arthur. Só bolas de fogo vindo em nossa direção." Eu disse para o Arthur: "Ação evasiva. Mover em espiral a este bordo. Vai, vai, vai." Voamos a mais de 400 km por hora. O avião balançava como uma folha. E ainda assim eles nos seguiam. O piloto estava preocupado em queimar os motores. Nosso engenheiro Dave: "O que tem os motores?" "Esqueça os motores, burro. Continue." Ou algo desse tipo. As palavras eram bem grosseiras. Isso, sem dúvidas, nos deixou bem nervosos também. Depois de uma curta distância, os 5 objetos vermelhos começaram a diminuir e as luzes vermelhas desapareceram na escuridão.
e chegamos em casa em segurança. Quando voltamos para Mildenhall, nossa base, fomos interrogados por oficiais da inteligência. E eles riram de nós, e isso chateou o piloto. E ele disse que eles não estariam rindo se estivessem conosco naquela aeronave. O que o atirador Bernadai pensou que eram? Não sabia o que pensar, mas eu pensei que era uma nova arma que os alemães haviam inventado. Mas Bernadai não estava sozinho. 2 outras tripulações também haviam relatado avistamentos inexplicáveis. E agora sabemos que pelo menos um desses relatos foi suprimido e a ordem para isso veio de cima. O primeiro-ministro, Winston Churchill, estava tão preocupado na possibilidade dos relatos vazarem que ordenou um blackout de 50 anos. O Sr. Churchill declarou que o incidente dos OVNIs deve ser arquivado imediatamente por pelo menos 50 anos e seu status deve ser revisto por um futuro primeiro-ministro. A ordem de Churchill referia-se especificamente a um avistamento mais tarde na Segunda Guerra Mundial, feito por uma tripulação britânica retornando de uma missão de reconhecimento na Alemanha. Os arquivos diziam: Meu avô estava presente durante um debate sobre um incidente inesperado vivenciado por uma tripulação da Força Aérea Real. Os arquivos do Ministério da Defesa mostram que a história vinha do neto do guarda-costas de Churchill, que esteve presente em uma reunião urgente entre o primeiro-ministro e o comandante das Forças Aliadas dos Estados Unidos, General Eisenhower, que discutiam o ocorrido. Ele estava tentando ver se o ministro confirmava a história de que esse cara, que era o guarda-costas, estava presente numa discussão entre Winston Churchill e Eisenhower sobre um incidente misterioso no qual a tripulação de um avião de reconhecimento da Força Aérea Real teria visto um objeto metálico que apareceu do lado do avião e seguiu o avião e se comportou de uma forma completamente inexplicável, se comparado a um avião alemão, ou qualquer tipo de avião nazista, ou qualquer avião que eles conhecessem. Um especialista em comando de aeronaves também estava na reunião. Ele descartou qualquer possibilidade de ser um míssil, uma vez que este não poderia igualar sua velocidade à de uma aeronave mais lenta e depois acelerar. Churchill estava determinado de que isso não iria mais longe. Outra pessoa na reunião levantou a possibilidade de um objeto voador não identificado e, nesse momento, o Sr. Churchill declarou que o incidente deveria ser imediatamente arquivado. Mas o arquivo continua. Uma linha extraordinária explica o quão temeroso Churchill estava quanto à reação pública a um avistamento de OVNI que fosse revelado. Esse evento deve ser imediatamente arquivado, uma vez que criaria pânico em massa entre a população geral e abalaria a crença de todos na igreja. Mas os arquivos também revelam que essa não tinha sido a primeira vez que Churchill tinha sido envolvido em avistamentos de OVNIs. Em outubro de 1912, houve avistamentos de luzes misteriosas no céu, nos estaleiros de Sheerness, em Essex. E Winston Churchill era o primeiro almirante e tinha que investigar isso. E Churchill teve que admitir no parlamento que não podia explicar o que tinha sido visto. Os arquivos mostram que, mesmo depois da guerra, Churchill passou a ter interesse em avistamentos inexplicáveis. Como consequência dos avistamentos em Washington em 1952, que ganharam todas as manchetes, Winston Churchill novamente ficou interessado e enviou um memorando ao secretário de Estado do Ar. O que são todas essas coisas sobre discos voadores? O que querem dizer? Qual é a verdade? Me envie um relatório quando puder. 28 de julho de 1952. Até agora, o atirador Bernadai não sabia que havia outros avistamentos durante a Segunda Guerra Mundial, que Churchill queria manter em segredo numa época tão crítica da guerra. Mostramos a ele os arquivos revelados sobre Churchill. Depois de ler esse relato, parece mesmo idêntico ao que nós testemunhamos e vimos naquela noite. Nunca ouvi isso antes, mas não me surpreende que ele soubesse, porque aconteceram coisas durante os anos de guerra e apareceram outros objetos, obviamente.
É interessante que durante os anos 1940 houve um número muito grande de avistamentos relatados por tripulações. E há vários arquivos da Força Aérea Real nos arquivos nacionais que detalham alguns desses relatos, descritos como fenômenos foguete, mas nunca conseguiram explicá-los. E no final da guerra, quando interrogaram alguns pilotos da Luftwaffe, eles disseram que tinham visto coisas bem parecidas e pensaram que eram armas secretas aliadas. Existe uma explicação sobre o que as tripulações viram? Clark tem sua própria teoria. Eles acharam que era uma combinação de percepção equivocada por parte das tripulações. Eles esperavam ações dos inimigos, porque estavam na adrenalina disso. OVNIs ou não, os arquivos mostram que os líderes da Segunda Guerra Mundial estavam desesperados para manter esses avistamentos longe do público. O próximo arquivo revela como, mesmo décadas depois, o governo ainda entrava em pânico sobre OVNIs. Daqui a pouquinho tem mais Super Domingo especial Segredos Alienígenas. Não saia daí que a gente volta já já. O que não se pode ver, o que não se pode ouvir, no que não se deve falar. Assuntos que muitos preferem evitar, mas que não podem mais ser ignorados. Tabu Brasil, em breve, no Nat Geo. O estresse do dia a dia causa azia e queimação? Gaviscon em comprimidos mastigáveis forma uma camada protetora, alivia os sintomas da azia em até 3 minutos e prolonga o seu bem-estar. Gaviscon é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Panasonic apresenta The World Heritage Special. Conheça a história não revelada daqueles que protegem os legados do nosso planeta, desde o domínio da Grande Barreira de Corais até a manutenção do mítico Borobudur e o maravilhoso Palácio de Versalhes. Desfrute de um novo olhar sobre a preservação. The World Heritage Special, este sábado às 8 da noite, no Nat Geo. The World Heritage Special é apresentado pela Panasonic. Mamíferos, répteis, aves... Seja qual for o tamanho do problema, Alexandre Rossi não tem medo de cara feia. Missão Pet, novo episódio, neste sábado, 10h15 da noite, no Nat Geo. O estresse do dia a dia causa azia e queimação? Gaviscon em comprimidos mastigáveis forma uma camada protetora, alivia os sintomas da azia em até 3 minutos e prolonga o seu bem-estar. Gaviscon é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. A polícia. Os traficantes. I'm a businessman. Agentes da alfândega. Viciados. Doctors, lawyers, police officers, there's all sorts of people that use drugs in this city. Todos são personagens de uma mesma história que vale 350 bilhões de dólares. Drogas S.A. Novo episódio, nesta segunda, às 10h15 da noite no Nat Geo. Estamos de volta com Super Domingo especial Segredos Alienígenas. Ainda hoje, você vai saber como o mundo reagiria diante de uma invasão extraterrestre. Continue assistindo ao documentário Histórias de OVNIs. Caso 3. Sigilo da foto. Pitlochry, Escócia. Muitos especialistas em OVNIs acreditam que os arquivos de Pitlochry ilustram uma das mais significantes conspirações de OVNIs da atualidade. Envolve fotografias de um objeto não identificado flagrado voando sobre um remoto vale escocês. As fotos foram enviadas ao Ministério da Defesa, mas misteriosamente desapareceram. O jornalista Mark Pilkington passou anos tentando encontrar as imagens do OVNI. As fotografias de Pitlochry no Ministério da Defesa datam de 4 de agosto de 1990, quando 2 testemunhas no A9, perto de Calvine, perto de Pitlochry, supostamente viram um grande objeto em forma de diamante no ar por uns 10 minutos e tiraram 6 fotos dele. E o objeto que eles dizem ter visto estava acompanhado de 2 aeronaves que, posteriormente, o Ministério da Defesa identificou como Harriers. O fotógrafo nunca foi identificado. Ele mandou as 6 fotografias para o jornal Scots Daily Record. O jornal nunca publicou a história. Ao invés disso, enviaram-nas para a investigação do Ministério da Defesa.
O Ministério de Defesa pegou suas cópias das fotos, que desapareceram desde então. De acordo com os arquivos, eles mandaram os negativos originais de volta ao Scottish Daily Record. E eles inexplicavelmente nunca publicaram uma história sobre isso. E nunca publicaram as fotos. E presume-se que devolveram as fotos para os 2 homens, cujos nomes foram removidos dos arquivos. Então não podemos perguntar a eles. É mistério em cima de mistério. Tudo que há no arquivo é uma fotocópia das supostas fotos. Ufólogos, mais tarde, fizeram um esboço do que seriam as fotos. Mas Nick Pope teve contato com as fotos e arquivos originais quando trabalhou no Ministério da Defesa. Tanto a inteligência da defesa como o Centro de Inteligência da Junta de Reconhecimento Aéreo analisaram isso muito cuidadosamente. E o consenso foi claro nisso. Era um objeto real. Tinha talvez de 25 a 30 metros de diâmetro. Eu sentei com os outros executivos do Grupo de Inteligência da Defesa em uma reunião sobre OVNIs e discutimos muito essa foto. Era algo de interesse da defesa, porque claramente eles podiam fazer algo que nós não podíamos. E nós queríamos aquela tecnologia. O Ministério da Defesa estava determinado a minimizar o incidente. Há um manual interessante do escritório de imprensa do Ministério da Defesa sobre linhas defensivas a tomar, caso as fotos saíssem nos jornais e fossem questionadas sobre isso. E é uma lista que basicamente diz: vimos as fotografias e nenhuma conclusão definitiva foi tomada em relação ao objeto grande em forma de diamante. E se eles fossem pressionados pela mídia, deveriam dizer que todos os relatos de avistamentos recebidos pelo Ministério diziam respeito às equipes dos departamentos que eram responsáveis pela defesa aérea do Reino Unido. Enquanto esteve no Ministério, Pope tinha uma cópia da foto na parede de sua sala, até que foi tirada pessoalmente por seu superior. Uma sugestão era de que aquele era um protótipo secreto de um avião espião americano. O chefe da minha divisão se convenceu de que provavelmente era um avião secreto, ou um avião não tripulado, e ordenou que a foto fosse removida. Sabemos pelos arquivos que houve muita discussão interna sobre: será que eram americanos naquele incrível avião espião? E se eram, por que não pediram permissão para que essa coisa voasse no espaço aéreo britânico? O jornalista Mark Pilkington acredita que os eventos daquela época podem ter influenciado o que as pessoas acharam que tinham visto. Isso foi apenas 2 dias depois da Primeira Guerra do Golfo começar, e certamente havia grandes distribuições de aeronaves em direção ao Oriente Médio. E o Reino Unido era um tipo de ponto de parada e um tipo de rampa de decolagem para muitas dessas aeronaves. O Ministério da Defesa estava claramente preocupado com a reação pública, assim como Churchill havia ficado 4 décadas antes. Então, houve sigilo do Ministério da Defesa no caso das fotos de Pitlochry? Há uma possibilidade de que o Ministério da Defesa tenha destruído as imagens. Possivelmente porque achavam que eram de um avião espião americano, do qual eles não sabiam nada a respeito, ou porque talvez, se essa coisa permanecesse inexplicável, nós não queríamos passar a vergonha de dizer que poderia haver coisas no nosso espaço aéreo com velocidades e manobras que excediam tudo o que tínhamos e ainda assim permaneciam inexplicáveis. No entanto, estamos nos baseando, devemos esclarecer, em uma imagem granulada, desfocada e em preto e branco, que até onde eu sei poderia ter sido desenhada com um giz de cera por uma criança. Mark Pilkington ainda procura as imagens reais das fotografias de Pitlochry para descobrir o que colocou a defesa britânica em teste. Mas, 6 anos depois, na costa leste britânica, outro avistamento de OVNI desencadeia uma investigação militar de larga escala e torna-se um desafio direto para a Secretaria de Defesa do Estado. Em 1996, o Ministério da Defesa foi ameaçado por uma violação séria das defesas do Reino Unido por um OVNI sobrevoando East Anglia. Os arquivos do Ministério da Defesa revelam que isso envolveu também a convocação do secretário de Defesa para o lançamento de aviões a jato. Estou muito preocupado com um incidente que ocorreu fora da costa de East Anglia recentemente, envolvendo o avistamento de uma aeronave não identificada que foi detectada por vários sistemas de radares militares diferentes. Por que nossos aviões não foram lançados? Foi um dos maiores sustos com OVNIs e começou numa calma noite de outubro na costa leste.
Caso 4. Chamada para lançamento. Skegness. Foram policiais que telefonaram fazendo os primeiros relatos. Tem um trecho sobre isso. Nas primeiras horas da manhã, os policiais disseram que viram uma luz estranha vermelha e verde girando no céu, a sudeste de Skegness, e que parecia estar bem alto no céu, bem acima de Walsh. Os policiais informaram o avistamento ao sargento da central. Eu imediatamente liguei para a sala de controle de Skegness, que informou ao resgate marítimo da guarda costeira de Great Yarmouth o que seria um incidente no mar. Recebemos um comunicado às 3h15, horário local, da polícia de Skegness. E eles estavam vendo uma luz na direção sudeste. Não tínhamos certeza do que era na época. E imediatamente informamos a defesa aérea local para ver se conseguiam detectar algo. O chamado chegou à Força Aérea de Neathshed, a força de defesa mais importante no sul da Inglaterra. O radar de Claxby detectou um objeto a 221 graus. Eles notificaram que num dos radares havia um sinal que não identificaram, que não era uma aeronave. Seria possível que o sinal e a luz estranha vista pela polícia fossem a mesma coisa? Ligações de pessoas em pânico começavam a chegar. Não acho que estão invadindo. Um chamado foi iniciado para procurar por luzes não identificadas. Então, um petroleiro respondeu. MV colocou-os para Yarmouth. Estamos vendo luzes sobre o Walsh. A embarcação no mar era Connaught Coast. E estava nessa área aqui. Às 3h50, o oficial P.C. Leyland correu até o telhado da delegacia para gravar as luzes e conseguiu filmar 5 minutos, mostrando apenas uma única luz branca. As notícias sobre as luzes se espalharam rapidamente. A transcrição da conversa entre a guarda costeira e a polícia, e depois o petroleiro, vazou nos noticiários locais. De repente, virou um incidente OVNI gigantesco que chamou a atenção do parlamento. A notícia se espalhou tanto que até o membro do parlamento local, Martin Redmond, envolveu-se e começou a fazer perguntas difíceis. Martin Redmond disse, olha, há policiais vendo OVNIs, a Força Aérea Real os rastreando em radares e ainda assim não pegam essa aeronave no ar para dar uma olhada nisso. Essa é a cópia da carta que Martin Redmond, membro do parlamento, enviou a Michael Portillo, secretário de Defesa do Estado. Ele diz, estou muito preocupado com um incidente que ocorreu fora da costa de East Anglia recentemente, envolvendo o avistamento de uma aeronave não identificada que foi detectada por vários sistemas de radares militares diferentes. Estou interessado em descobrir o que foi visto, mas minha principal preocupação é a desordem que um evento como esse parece ter causado. Então, ele está dizendo para o Ministério da Defesa por que não reagiram a isso. O que a Força Aérea Real está fazendo? Isso afetou muito a Força Aérea Real. Os arquivos revelam o caos. A carta chegou até as investigações do Ministério da Defesa para explicar a resistência da Força Aérea Real. Doug Robb era o gerente de operações da noite. Mostramos a ele as descobertas do Ministério e ele não ficou surpreso. Esse diagrama é o quadro de radares em Boston naquela noite. E, resumindo, mostra que Claxby detectou o objeto. Mas ele não se moveu e estava em terra. E depois da investigação, foi decidido que era uma torre de uma igreja. The Boston Stump, como é conhecida. Os arquivos estavam certos de que essa era a culpada. A igreja é conhecida em círculos de aviação como The Boston Stump e às vezes aparece em alguns radares em certas condições de propagação. Eles disseram que era um fenômeno completamente separado das luzes que tinham sido vistas pela polícia de Boston e Skegness e pelo petroleiro. O relatório concluiu. Não havia motivos para ordenar o lançamento de aviões para a humilhação do parlamentar Martin Redmond. As forças são mobilizadas por uma aeronave em alta velocidade a 320 quilômetros de distância, mas não se mobilizam por um objeto fixado na Terra. Quer dizer, qual é a ameaça? Se o que o radar detectou foi mesmo a igreja, o que eram as luzes misteriosas vistas pelos policiais e pelo petroleiro? O Ministério da Defesa examinou o vídeo do policial. Sugere uma fonte celestial distante. O Ministério da Defesa enviou o vídeo para o Observatório Real de Greenwich para análise.
O relatório dele se manteve segredo desde 1996 nos arquivos do Ministério da Defesa. O especialista em OVNIs e astrônomo Ian Ridpat viu as conclusões e o vídeo do policial. Se olhar o vídeo da polícia, consegue ver um ponto brilhante de luz que parecia não fazer nada. Então, para mim, isso mostra que até a testemunha mais impecável pode cometer um erro básico, que é identificar mal um objeto celestial. O mais comum deles é o planeta Vênus, que é, na verdade, chamado de Rainha dos OVNIs. E isso porque é o objeto mais brilhante à noite depois do Sol e da Lua, e que poderia ser o que o policial viu. Ele também acredita que há uma explicação para as cores das luzes. Quando a câmera faz o zoom, ela geralmente perde completamente o foco. E você consegue ver alguns formatos estranhos das luzes, que são, na verdade, o diafragma da câmera. Mas isso não explica o que o petroleiro viu. A investigação do Ministério da Defesa descobriu que eles viram uma luz que vinha de uma direção diferente de Vênus e ficaram perplexos. Essas luzes permanecem inexplicáveis. Mas o especialista Ian Ridpat acredita que há uma explicação. O objeto que o petroleiro viu ao norte era também uma estrela do norte chamada Vega, que também pisca e cintila várias cores diferentes. O especialista em OVNIs e cético David Clark acredita que há uma razão para que isso tenha se tornado um incidente dessas proporções, confidencial. Isso aconteceu em 1996, quando o seriado Arquivo X estava em seu auge de popularidade na TV. Foi a época mais movimentada, em 1996 e 97, em termos de número de relatos que eles receberam desde 78. Então esse caso está encerrado em East Anglia? Ou mais mistério surgirá, assim como num dos casos britânicos mais famosos, que se recusa a ser esquecido, o Welsh Roswell. Caso 5, Welsh Roswell, Montanhas de Berwyn. Em 1974, em North Wales, milhares de pessoas testemunharam um grande tremor de terra e luzes foram vistas caindo do céu. Alguns ufólogos acreditam que um OVNI caiu e houve sigilo desde então do Welsh Roswell. Uma batida forte, é. Foi como um tremor na casa. Balançou a casa, assim. Parecia estar bem acima da cabeça. Achei que a casa fosse cair. Tinha uma luz vindo da montanha, lá. 24 de janeiro de 1974, às 21h50, 5 corpos espetacularmente incandescentes foram vistos cruzando o céu. Novas informações foram reveladas, o que aumenta o mistério. Dado como uma das principais testemunhas do incidente em Berwyn, Hugh Lloyd, na época, era um garoto de 14 anos, filho de um fazendeiro. Depois das 20h30, a família de Hugh sentiu forte tremor. Foi uma experiência assustadora. Depois de quase 40 anos, Hugh ainda se lembra do dia como se fosse ontem. Foi um baque. E rapidamente o lugar todo começou a tremer violentamente. As luzes piscaram e as imagens na televisão ficaram, sabe, só chuviscos na tela. Ficamos todos com medo. Não sabíamos o que era. Enoch disse que devia ser uma explosão. E então o telefone começou a tocar. Vizinhos ligando para perguntar se havíamos sentido aquilo. Depois de uns 20 minutos, alguém bateu na porta. Era um policial. E ele disse: ouvimos relatos de que houve uma queda de avião em Berwyn e gostaríamos de requisitar sua Land Rover para procurar. Eu, com 14 anos, disse: bom, Enoch, é melhor você dirigi-la. Subimos mais ou menos uns 80 quilômetros. Saímos da trilha e paramos. Pegamos lanternas. Estava tudo quieto e muito escuro, mas nada para se ver. Devido às lanternas. O que é aquilo? E um deles disse: não há nada aqui, está quieto demais. Não dá para ver nada, é melhor irmos. Então viramos para o veículo e quando estávamos nos aproximando do veículo, vimos essa luz branca brilhante.
No vale, atrás daquelas árvores à esquerda, entre aquelas duas montanhas. Uma luz branca bem forte, vindo do chão para o céu. Mas era muito, muito clara. Sabia que vinha do chão, mas nós não conseguíamos ver a fonte da luz. No vale, estava escondida. A luz não parecia uma queda de avião. Era muito branca para fogo. Não durou muito tempo. 20 segundos no máximo. Eles procuraram na montanha, mas não havia sinal de uma queda. Então, o que era a luz? O ufólogo Andy Roberts pesquisou o caso de Berwyn por anos. Mesmo sendo cético, ele admite que há um mistério central no incidente, envolvendo outra testemunha-chave. Numa vila perto de Anderville, havia uma enfermeira chamada Pat Evans. Ela sentiu a explosão lá e, como era enfermeira e tinha o equipamento médico, pensou que se um avião havia caído, poderia ir até lá e ajudar no que fosse preciso até que a emergência chegasse. Pat Evans estava com suas duas filhas adolescentes a 6 quilômetros de Hill Lloyd quando o tremor aconteceu. O que é isso? O que está acontecendo? Parece um avião. Então ela pegou as duas filhas, colocou-as no carro e dirigiu uns 10, 15 minutos até a estrada B4391, esperando ver um avião caído em chamas. Essa é a estrada por onde ela estava dirigindo e era uma estrada que ela conhecia muito bem. Então não teve problemas em dirigir à noite e, obviamente, estava procurando pelo que achava ser um desastre de avião. E assim que ela chegou perto das copas dessas árvores, ela ficou perplexa em ver, perto da montanha, à esquerda, uma bola gigante de luzes pulsantes, vermelhas, brancas e laranjas. Qualquer que fosse o objeto, estava longe demais da estrada para ser alcançado a pé. Pat e suas filhas observaram pasmas com a bola de luzes pulsando devagar e mudando de cor. Ela descreveu como tendo metade do tamanho da Lua e em volta do objeto havia lanternas e luzes de veículos. Ela percebeu que, obviamente, não era um acidente de avião e que alguém ou algumas pessoas estavam lá vendo. Sabe-se lá o quê? Quando percebeu, voltou para casa e até hoje não sabe o que era. Então, o que Patsy Evans e Hill Lloyd viram naquela noite? Revelamos que até a chegada dos misteriosos Homens de Preto não pode nos dar todas as respostas. Os avistamentos não identificados de Patsy Evans e Hill Lloyd em Berwyn, Wales, em 1974, caíram no folclore de OVNIs. Os arquivos recentemente liberados pelo Ministério da Defesa acrescentaram mais mistério. Cientistas da perícia geológica britânica foram enviados rapidamente para Berwyn para investigar um tremor de terra de 3,5 na escala Richter. Imediatamente após o terremoto, recebemos relatos de alguns deles bem complexos, sobre luzes no céu, luzes na montanha. Então eu trouxe uma pequena equipe para perguntar aos moradores o que eles tinham visto, escutado, o que sentiram. A equipe da perícia geológica britânica ficou conhecida como os Homens de Preto, porque vestiam roupas escuras, pareciam oficiais e iam de porta em porta. Algumas pessoas pareciam achar que o evento todo era bem suspeito e que nós, simples cientistas da perícia geológica, tínhamos algo a ver com os eventos suspeitos daqui. Escola. Arquivos que contêm as anotações de Chris têm as entrevistas com a enfermeira Pat Evans que viu a luz não identificada. Tenho as anotações que fiz quando falei com Pat Evans. Ela sentiu o tremor, mas também estava preocupada com as luzes que viu no céu. Ela pensou que havia uma luz grande vermelha, brilhando como fogo. Essa é a cópia de um dos mapas que nossa equipe usou quando estávamos na área, falando com as pessoas. Então pudemos colocar no mapa exatamente onde conseguimos as entrevistas e sabíamos exatamente o que as pessoas viram, escutaram e sentiram. Esse mapa da perícia geológica britânica, guardado no cofre, é uma revelação. Ele mostra que as luzes anômalas vistas por Pat Evans e Hill Lloyd apareceram na mesma área pequena da montanha ao mesmo tempo. O ufólogo Andy Roberts voltou ao mesmo lugar nas montanhas onde Pat e suas filhas viram o OVNI e onde Patsy Evans contou sua história a Andy Roberts em 1998.
Quando eu trouxe Pat Evans a essa estrada em 1998 e ela me contou sua história, e eu a fotografei apontando para a área onde tudo aconteceu em 1974. E a julgar pela foto, ela apontava para lá, que é onde sabemos que a polícia e os fazendeiros faziam uma busca naquela noite. Pat Evans estava na Langenok com a estrada Welshpool, que é além daquela floresta ali. Então, se ela estava lá, ela provavelmente viu as mesmas luzes que nós vimos. É a mesma linha. Tenho certeza de que eram as mesmas luzes que ela viu. Os arquivos recentes mostram a explicação do Ministério da Defesa para a explosão e luzes misteriosas. Buscas subsequentes nas montanhas em questão não revelam sinais de impacto. No entanto, o Serviço Meteorológico considera que esses avistamentos podem ter sido ocasionados por um bólide, um tipo de meteoro que entra na atmosfera da Terra e queima antes de chegar ao chão. Uma investigação particular feita pela Sociedade Astronômica Britânica concluiu, entretanto, que o meteoro de fato desintegrou em Manchester e sua aparição foi precedida às 20h30 por um tremor nas montanhas de Berwyn e que não há conexão. Então, estão dizendo novamente que são duas coisas que aconteceram coincidentemente na mesma noite. Um meteoro queimando na atmosfera e também um tremor de terra. Então, essa coincidência é incrível, dois fenômenos naturais separados, uma chuva de meteoros e um terremoto acontecendo simultaneamente, é uma resposta completa para o mistério? Muitos crentes em OVNIs acreditam que não, que os arquivos falharam ao responder à grande questão. Qual era a fonte da luz que Pat e Hill viram no chão? Então, o que Pat viu é um mistério absoluto. Não acho que seja um OVNI, mas é sem dúvida algo não identificado. Parecia estar no chão e pode ter sido um objeto terrestre não identificado. Mas é um mistério. Então, acima de tudo, entre alienígenas e quedas extraterrestres, verdades e o fato de um terremoto e um meteoro bólide, o que temos é um avistamento misterioso de um grande objeto iluminado no chão por pelo menos 10 minutos. Então, esse é um caso encerrado para Berwyn. Há ainda muitas perguntas não respondidas. O incidente na montanha de Berwyn, na cabeça de muitas pessoas, não é um caso encerrado. Algumas pessoas acreditam que a liberação desses arquivos não muda nada e que o Ministério da Defesa ainda está encobrindo as verdades secretas sobre os OVNIs. O Ministério da Defesa concordou em liberar todos os arquivos sobre OVNIs com o tempo. Mas todos os segredos serão revelados? Parece que o público não está pronto ainda para deixar de acreditar. Para algumas pessoas, os OVNIs estão conosco há um bom tempo. Bom, até os verdadeiros aparecerem. Algumas pessoas sugerem que essas informações sobre OVNIs, liberadas aos poucos para o público, estão preparando as pessoas para o dia em que será anunciado que, na verdade, essas coisas são reais. Em vários sucessos do cinema, como Guerra dos Mundos ou Independence Day, a população da Terra se vê obrigada a lutar pela sobrevivência diante de uma invasão alienígena.